Oi, gente, eu sou Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Neste vídeo de hoje é mais um Revisitando da Disney, esse aqui é o especial Dumbo. Então vamos começar, roda a vinheta. Então, gente, logo no começo a gente já vai acompanhar uma cena onde a gente tem um circo, né, e depois a gente vê um trem que tá levando os animais e a gente conhece a Senhora Jumbo. A Senhora Jumbo é a mãe do Dumbo. A gente vê as cegonhas lá no céu, elas vão passando e vão depositando os bebês, sabe? Elas deixam cair os bebês até as mães, mas mães, tipo, de animaizinhos, sabe? Tipo, a mãe, a hipopótamo recebe o bebezinho dela numa fronha, num lençol, igual todas as outras recebem, sabe? É mais uma forma de mostrar para as crianças que é assim que os bebês são feitos, né? Que é assim que eles chegam na nossa vida, através de uma cegonha. Então é assim que começa o filme, e aí a senhora Jumbo já recebe o bebê dela, que é o Dumbo, e ela abre, e aí todo mundo fica encantado com ele, né? Porque tem as outras os elefantes lá, que ficam elogiando ele. Ah, que coisinha fofa, meu Deus, quem não elogia a criancinha, né? Todo mundo ama. Só que a orelhinha dele tá tampada assim pra trás, sabe? Então, ninguém viu a orelha ainda, que é o grande problema do filme, né? E aí a senhora Jumbo fala, não, eu vou chamar meu filho de Jumbo Júnior. Super criativa, né? Só que aí, quando a orelhinha dele sai, né, sem querer, a orelha dele abre e todo mundo vê aquelas orelhas gigantes para um bebê, aí ele também é bem desastrado com as orelhas, né? Então uma das elefantes lá, ela fala assim, ah, Jumbo não, tá mais pra Dumbo. O dumb, em inglês, D-U-M-B, é idiota, palhaço, entendeu? Otário, algo assim. Então, é um xingamento, é uma ofensa, sabe? Então, elas chamam ele Dumbo, meio que pra falar, né? Ai, ele é um otário, uma coisa assim. E eu nunca tinha reparado nisso, nesse trocadilho de Dumbo, de dumb, entendeu? Nunca tinha reparado nisso, sabe? Muito atenta. Só reparei agora que eu fui prestando atenção no filme e eu assisti o filme em inglês. E aí, nas próximas cenas, a gente vai acompanhar os caras do circo trabalhando, os elefantes também, né? Todo mundo ajudando a montar a estrutura do circo. Enquanto eles vão montando o circo, tem musiquinha também. Só que não é uma musiquinha que eu lembro mais, sabe? Tipo, não ficou guardada na minha cabeça, não sei porquê. Provavelmente porque eu vi muito pouco, né? Mas não é uma música memorável. E aí a gente pula pra uma cena que parece uma parada, sabe? Um desfile, onde todo mundo do circo tá desfilando no meio da cidade e meio que pra falar assim, o circo chegou à cidade. Então tem essa cena aí. E depois a gente vai pular pro Dumbo de novo. Gente, o Dumbo bebê é a coisa mais fofa da vida. É sério, é um elefantinho assim, sabe? Que dá vontade de apertar e... Ai, dá até vontade de criar um elefante, né? Pena que não dá pra criar mesmo, mas... Pensa que tudo seria? Eu queria criar um panda, queria criar um elefante. Apesar do Dumbo ser a coisinha mais fofa, ele fica tropeçando e caindo, né? E fica meio que desequilibrado por conta das orelhas dele, que são gigantes. Então, as crianças do circo e as elefantes também, né? Todo mundo fica zoando o Dumbo, o pobre Dumbo. E aí a senhora Jumbo fica ali, né? Muito brava, porque tá todo mundo zoando o filhinho dela. Mas aí a senhora Jumbo não aguenta de tanta raiva, sabe? De tanto... né, ranço dessas pessoas que ficam zoando o Dumbinho, ela não aguenta e ela destrói tudo e ela começa a meio que castigar as pessoas, sabe? Destruindo as coisas que estão ao redor e tal. E aí os caras do circo, eles encaram isso como uma atitude muito perigosa e que ela pode, sem querer, né? Ou então por querer machucar as pessoas. Então eles pegam a senhora Jumbo e prendem ela num vagão lá de circo, do trem, e prendem ela com grade e ela fica presa inclusive com aquelas algemas nas patas. E o pobre Dumbinho chorando no canto, sabe? Tipo, ai meu Deus, minha mãe foi tirada de perto de mim. E mostra ele chorando, gente. A carinha que ele faz quando ele tá chorando, gente. Meu Deus. E aí chega o ratinho, né, que é o amigo do Dumbo, que a gente vai conhecer, que é o Timóteo. O ratinho chega e tal, e na hora que ele aparece, as elefantes, elas ficam tipo, ah, socorro, desespero. Elas morrem de medo, gente. Então elas sobem em cima de cadeira, de qualquer coisa, elas sobem pra não ficar perto do ratinho. Aí eu fico, gente, olha o tamanho das elefantes, tudo com medo desse ratinho. Se bem que eu não posso falar nada, né, o meu tamanho perto de um rato, né? Mas, nossa, eu odeio rato e barata, então eu acho que eu faria igual elas também, subir lá em cima, assim, pra ficar longe deles. E aí o ratinho, ele chega na ideia de que o Dumbo pode ser o ápice do espetáculo.
Pois é. E durante o espetáculo, aliás, ele parece aquele espetáculo de líder de torcida, sabe? Onde elas ficam uma pulando em cima da outra e fazendo pirâmides. Porque é muito louco, as elefantes ficam subindo uma em cima da outra. Como que elas arrumaram equilíbrio pra isso, sabe? Eu não faço ideia. E aí, essa é a primeira vez em que o Dumbo vai participar ativamente do espetáculo. E, gente, a carinha de bebê que ele tem, sabe? Eu não aguento. Eu ficava toda hora, meu Deus, que coisa fofa, eu quero apertar. E nessa primeira vez dele participando, o que acontece? Dá merda e ele cai e derruba todos os elefantes, tipo, dá uma bagunça geral mesmo. Todos os elefantes caem e, nossa, um desespero. E eu achei um absurdo, sabe? Aconteceu isso do desastre dele ter caído e derrubado todo mundo, porque não treinaram ele antes. O cara do circo lá, ninguém parou pra treinar o coitado. Pra piorar, depois desse desastre, as elefantes, as senhoras elefantes, elas ficam fazendo bullying com o Dumbo, dizendo que ele não é mais um elefante. Não pode ser considerado mais um elefante, porque ele causou todo o desastre, todo mundo caiu e, enfim, foi um horrível espetáculo, então elas não consideram mais ele um elefante. Como assim, gente? Sério, como que elas vão simplesmente excluir ele da categoria dos elefantes? Ele é uma criancinha, ele é ingênuo, inocente, ele não entende nada da vida. Sério, parem vocês, as senhoras bobocas. E aí a gente vai pular pra uma outra cena, onde de novo eles vão tentar colocar o Dumbo no espetáculo, e aí eles fazem uma maquiagem no rosto dele, pintando ele todinho de... como um palhaço, sabe? E deixam ele no alto de um prédio, né, um prédio falso, e fazem um incêndio falso ali também no chão, e os bombeiros, que são os palhaços do circo, começam a tentar subir pra poder tirar a criança lá de cima do prédio e tal. E, gente, é sério, eu achei horrível essas ideias desses espetáculos e o Dumbo lá em cima, sabe? Sendo que ele morre de medo e ninguém treina, coitado. E depois aí a gente vai pra uma cena onde o Dumbo tá conversando ali com o ratinho Timóteo. Conversando não, né? É uma conversa unilateral, porque o Dumbo não fala mesmo. Só o ratinho Timóteo conversa. E aí o Timóteo fica falando ali, tentando consolar ele, porque ele fica chorando, morrendo de saudade da mãe dele, ele é deprimido também. E agora ele tá chorando de saudade da mãe dele, porque tiraram a mãe dele de perto dele, porque ela tava defendendo ele. E aí a gente vai ter a cena mais heartbreaking, a cena que vai quebrar nosso coração. É essa onde o Dumbo e o Timóteo, ele leva o Dumbo pra visitar a mãe dele no vagão do trem. E ela tá presa, né, no pé dela tem uma algema e tal. E aí o Dumbo chega e levanta assim, sabe, a trombinha dele pra cima. E aí a mãe dele vê ele, e ela tenta chegar perto dele e eles se abraçam através da trombinha deles e eles ficam ali, sabe, um sentindo o outro, e o Dumbo começa a chorar, e aí toca a música mais triste do filme, que é Baby of Mine, coisa mais fofa, e aí ela pega ele pela tromba e começa a balançar ele, sabe, tipo ninar, uma canção de ninar. Ai, gente, é tão triste essa cena. Eu mostrei pra minha irmã, sabe, e aí ela ficou também, tipo, nossa, por que você me mostrou isso? Você quer me fazer chorar? Mas eu chorei nessa cena, não tem como você assistir isso e ficar... A não ser que você tenha um coração Elsa, né? E a gente tem uma cena tão bizarra quanto o Pinóquio neste momento. A de Pinóquio, ele se transformando em burrinhos, que cena horrível. E aí, agora do Dumbo foi o Timóteo dizendo: não, você vai melhorar, só beber essa água aqui e tal. Só que na verdade não é água, era álcool, né? Ou então drogas, não sei o que tinha ali. Um trem alucinógeno. Sei que o Dumbo, gente, ele bebe um pouquinho daquela bebida e começa a viajar, a delirar. E essa é uma das sequências mais loucas da Disney, onde começam a aparecer elefantes cor-de-rosa e eles começam a andar e a se multiplicar. E aí eu não sei nem explicar essa cena, porque é um elefante se multiplicando e aí ele e o Timóteo ficam lá vendo tudo aquilo, sabe? É um trem meio psicodélico e viajado e não sei o que o Walt Disney tava na cabeça quando criou essa cena, mas é uma das melhores cenas do filme, pra falar a verdade, né? Uma cena assim que... interessante, e a forma como eles construíram tudo. E todo mundo que eu vi elogios por aí, todo mundo elogia essa cena específica. Claro que o filme inteiro é um filme muito fofo, mas essa cena é loucura. Aí, a letra da música, eu fui pesquisar, né, pra poder entender, porque não dá pra entender direito ali não. Aí ele fala assim: um sonho maldito que embriaguez, parece que não são elefantes não. É essa letra, repete algumas vezes. Aí você fica... Eu achei essa cena tão louca quanto a cena de Alice, sabe, em todo o filme, na verdade. A cena de Alice em todas as cenas, praticamente. Porque, gente, que viagem, sério. Eu não sei como é que ele pensou nisso. E eu fiquei chocada também, porque o Dumbo é um bebezinho. Colocaram um Dumbo embriagado, sabe? Eu fiquei, por quê? E aí, no dia seguinte, Timóteo e o Dumbo acordam. E eles acordam meio ressaqueados, né? Com aquela cara, assim, meio amassada. E quando eles acordam, eles estão em cima de uma árvore. Aí eu fiquei pensando como eles foram parar lá em cima, num galho. Não faz muito sentido essa cena, mas tudo bem. E aí tem uns corvos lá em cima, assim, na árvore. E eles começam a zoar o Dumbo e a brincar com eles, a conversar com eles. E aí os corvos também acabam descobrindo que o Dumbo consegue voar por conta das orelhas.
E aí eles incentivam o Dumbo a fazer isso nos espetáculos do circo. Só que o Dumbo, ele não fala nada, né? Mas dá pra perceber, gente. As expressões dele são muito reais, sabe? Você percebe o que ele tá sentindo. E ele, obviamente, tá com medo de se mostrar desse jeito, voando. E eles pegam uma pena, um dos corvos pega a pena e fala assim, olha, essa pena é mágica. Assim que você estiver segurando ela, você consegue voar. E o Dumbo consegue. Ele pega a pena e acredita que ele consegue. E é isso. Ele vai. Então, assim, é muito uma mensagem sobre você confiar em você mesmo, sabe? Acreditar que você tem a capacidade de fazer o que você quiser. E aí, no dia do espetáculo, acontece a mesma coisa. O Dumbo tá lá com a peninha, né, na trombinha dele, no nariz, na trombinha dele. E aí ele pula, né, pra poder voar e ele consegue. Só que aí, durante o voo, ele percebe que, na verdade, a pena caiu e agora ele não consegue mais. E quando ele tá lá, tipo, caindo, mas o ratinho convence ele, né, o Timóteo, fala, não, você consegue. E aí ele consegue voar, e ele voa, voa batendo nas orelhas, como um pássaro. E aí dali ele consegue ir pra onde a mãe dele tá, lá na jaula, e aí eles ficam juntos pra sempre felizes. Yeah. Então, meu veredito é que Dumbo é um ótimo filme, sim, que todo mundo deveria assistir, sim. Trata muito sobre família, sobre autoestima, sobre amizade, sobre o bullying, né, que ele sofre. E sobre amor, assim, no geral, amor entre amizade, amor de mãe e filho. E gostei dos corvos. Os corvos, eu vou falar na parte de curiosidade sobre um detalhe sobre os corvos, mas os corvos, eles, apesar de eles estarem zoando o Dumbo, eles reconheceram que o Dumbo precisava de ajuda no momento. Então, eles ajudaram e ofereceram amizade, e no fim das contas, eles viraram amiguinhos. E o fato do Dumbo não falar, mas eles colocarem na hora de animar o Dumbo, eles colocarem essas expressões tão genuínas, sabe, nele, tão reais, faz com que a gente veja o talento da Disney, né? De conseguir passar emoção ali, sem que o personagem fale. Você entende tudo, assim, parece que ele tá falando com a gente, mas não está. É perfeito. E minha canção favorita é a Baby of Mine, que é a do Dumbo com a mãezinha dele, a cena triste. E a cena é a dos elefantes. E eu pesquisei sobre o aspecto dos corvos. Vários críticos, eles abordam que os corvos são estereótipos inegáveis de homens pretos. Pois é, eu não percebi isso, né? Eu não identifiquei, eu simplesmente assisti o filme ali como um passatempo, eu não fiquei analisando criticamente, até porque eu não sou uma crítica, né? Eu falo aqui minha opinião mesmo, mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham que eu fui pesquisar em vários sites e eles falam sobre isso, de que as gírias específicas que os corvos usam, a malandragem ali e o sotaque, eles classificam como um estereótipo de pessoas pretas. Então, gente, Dumbo é um filme curto, bem curtinho, simples e mostra pra gente que apesar dos obstáculos, você não deve deixar de acreditar em você mesmo, você tem que lutar pelos seus sonhos, pelo que você acredita. Enfim, apesar de todo o bullying e de todos os motivos que ele tinha pra ficar pra baixo, ele seguiu em frente, então é uma mensagem super positiva da Disney, pra variar, sempre tem essas lições positivas e que, enfim, vale pra todo mundo. Então bora agora pras curiosidades. O filme Dumbo é baseado no livro Dumbo, da escritora Helen Eberson e também do ilustrador Harold Pearl. Eu não sabia disso e aí eu fiquei curiosa para ler, né? Pelo que eu vi, é um livro mais curto mesmo, mais infantil. Originalmente, o Dumbo era para ser um curta, porque ele é um dos menores filmes da Disney com apenas 64 minutos. Porém, eles não acharam que fariam justiça a quão incrível o livro é. Então, eles decidiram aumentar um pouquinho o tempo aí para deixar bem parecido com o livro. O filme foi produzido com baixíssimo orçamento, apenas $950 mil. Para vocês terem uma noção, Branca de Neve foi o dobro desse valor. Realmente reduziram todos os custos. Se repararem, até alguns elementos são bem simples comparados com de Branca de Neve. E o filme ele foi feito justamente para tentar recuperar do rombo financeiro que eles tiveram com Pinóquio e com Fantasia. Então, realmente, tiveram que recuperar e conseguiram. A simplicidade de Dumbo fez com que os animadores focassem mais na atuação dos personagens, na expressão facial deles e no sentimento mesmo. Assim como em Branca de Neve e em Bambi, o Walt Disney também levou animais para dentro do estúdio para que os animadores pudessem desenhar os animais ali com precisão, de forma mais real. Porque arrecadou $1,6 mil no seu lançamento original. Eu falo original porque depois eles relançaram o Dumbo 4 vezes, em 1949, 59, 72 e 76. Outra curiosidade é que eles usaram a pintura aquarela nos fundos do filme. Então é algo que eu, por exemplo, não reparei, mas eu acho que pessoas que têm um olhar mais, né, sensível provavelmente repararam.
E esse longa, ele é super aclamado pelos críticos. Ele mantém uma classificação de 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. E o Dumbo quase teve continuação. Eu fui ler e tem algumas notícias mesmo de que eles estavam pensando em continuar, só que no final das contas desistiram e perceberam que não teria como continuar, não sei lá, uma história, sabe? Ah, e o Dumbo também recebeu o Oscar de melhor trilha sonora e foi indicado a melhor canção original pela música Baby Mine, a música triste. E Dumbo também ganhou como melhor design de animação no Cannes Award. E o ratinho Timóteo, ele não existe originalmente no livro. Quem ajuda mesmo o Dumbo no livro é um passarinho chamado Red. Na época que eles estavam produzindo o Dumbo, aconteceu a greve dos animadores. E aí eles fizeram uma piada com isso dentro do filme. Porque na cena dos palhaços, que eles estão lá conversando depois do espetáculo, todos eles ali estão exigindo, né, melhores condições de trabalho, melhores salários, né? Eles meio que colocaram isso pra dar uma alfinetada no Walt Disney. Ah, e também a gente tem o Dumbo live action, né, que lançou tem pouco tempo. E eu quero saber o que vocês acharam, se vocês preferem o live action ou a animação. Eu assisti os dois, eu prefiro a animação, não sei porquê, eu achei mais rápida e eu achei mais fofo também. No outro, eu não sei, eu não me conectei muito igual eu me conectei com a animação. Deixa nos comentários o que vocês gostaram, cenas preferidas. Lembre-se que daqui uns dias eu vou postar o próximo vídeo do próximo filme da Era de Ouro, que é Bambi. Então é isso, beijo e até a próxima.